Olá, eu me chamo Jonas e irei tratar sobre o assunto ciência sociopolítica da história antiga. Quando falamos em história antiga, estamos nos referindo desde a decadência do Império Romano até o final do século IX. Claro que a história antiga ela se perdurou um pouco mais e permaneceu após o século IX. Mas para ter um pouco mais de noção em específico, precisamos dizer que algumas sociedades não deixaram de ser antigas e passaram a ser medievais. Porém, precisamos dessa data em específico, século IX, para ter essa noção. Quando falamos também em política, essa ciência sociopolítica, queremos dizer que ainda não existia uma forma politicamente estruturada, organizada, dentro dessas sociedades como existe hoje em dia. Porém, havia uma forma organizacional, uma estrutura para essas sociedades conseguirem ter as suas próprias organizações. E uma das sociedades que era mais referência nessa época, na história antiga, nos primórdios do século 8, 9, era a sociedade grega. A sociedade grega ela estava muito bem localizada geograficamente, pois fazia um ponto de referência de transição do transporte comercial das sociedades Eurásia, e havia muito contato cultural com as sociedades da Mesopotâmia e, consequentemente, das ocidentais, a chinesa, por exemplo, as persas, a babilônica, entre outras, como a própria Europa. Essas sociedades gregas, elas pegavam essas maneiras comerciais com a qual os povos da Mesopotâmia e essas outras sociedades que iam até a Mesopotâmia comercializar, a sociedade grega ela adquiria para ela as maneiras que essas sociedades se relacionavam uma com as outras e de que forma elas conseguiam se habituar a alguns contextos culturais, como por exemplo o comércio. E a sociedade grega ela passa a desenvolver-se de uma maneira que a Europa meridional e a Europa antiga não se desenvolve. Já existia uma construção de cidade e estado naquela parte da Grécia. Já existia o termo de pólice. A pólice foi um importante sistema organizacional da estrutura social dessas cidades e estados, porque começou a entender que as pessoas elas precisavam de uma hierarquia social dentro da sua sociedade. E dentro da sociedade elas precisavam exercer trabalhos específicos, profissões específicas. Então era necessário uma hierarquia social. Era necessário que existissem esses aristocratas para especificarem que tipo de organização cada um precisaria desempenhar. Existiam os camponeses, os cavaleiros, os escravos, os nobres, as pessoas que eram ligadas ao clero, e era uma forma extremamente organizada e estrutural. Todas as pessoas conseguem fazer desempenhar a sua profissão de maneira que uma precisasse da outra. Então é daí que vem o termo democracia. Democracia que surgiu, democráticos, da Grécia Antiga, era como um regimento de um povo, mais regimento que o qual cada um tinha as suas funções e os seus desempenhos em cada postos e locais da sociedade. E essa hierarquia foi importante em termos organizacionais, tanto para o comércio como para a estrutura política social daquela sociedade antiga. E assim foi disseminada pelo resto da Europa e entre tantos outros países orientais. A Grécia Antiga, ela também desenvolveu a filosofia, a história, a literatura,
E com isso veio o desenvolvimento de sua religião. A sua religião precisou ser desenvolvida. Veio os grandes filósofos, as grandes obras teatrais, os grandes teatros a céus abertos, e toda essa junção fez surgir a mitologia da época grega, os deuses, os seres mitológicos. Já era uma forma literária de produção de arte, mas também muito bem estruturada e organizada na sociedade política da época. Era um termo de regimento de controle, um conceito em específico para controlar essas sociedades. Esse fragmento que eu falei para vocês, né, sobre a sociedade grega em específica como uma sociedade referência, muito mais estruturada do que as outras, ao menos em construção de cidades-estados, que a gente só vai passar a ver em outras sociedades na época medieval, porque essa sociedade grega, como o próprio autor, o Norberto Araújo, na sua obra História Antiga e Memória Social, ele informa sobre isso, né? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês vem dessa obra em específico de afirmação do Norberto Araújo. Bem, como eu falei, as sociedades gregas, elas pegavam de outras sociedades maneiras organizacionais, administrativas, políticas que davam certo. E uma das específicas que eu vou falar agora é contextualizada pela autora Rosalie David, se chama A Civilização Egípcia. A civilização egípcia tinha uma forte referência que era a sua própria religião. A sua religião era bastante importante na política. Por exemplo, assim como o sol que nascia no horizonte e se estendia até o seu entardecer do outro lado do horizonte, e após esse dia renascia no mesmo horizonte para se estender novamente, acreditavam essas sociedades que quando essas sociedades fizessem a passagem, né, morressem, os seus entes queridos, eles renasceriam assim como o sol renascia. Então, criou-se a sabedoria e a religião, a literatura e também o meio fantasioso daquela época, mitológico, de que as pessoas precisavam serem colocadas em locais específicos. Essas tumbas foram colocadas como esses locais específicos que as pessoas precisavam serem colocadas para terem descanso. Entretanto, os seus corpos, que seriam exumados, precisavam, entretanto, o retorno dessas pessoas para a vida, o renascimento dessas pessoas, assim como o sol, precisavam dos seus órgãos. Então, seus órgãos eram retirados após a sua morte, antes mesmo do momento de mumificação, ou de colocar esse cadáver nas suas tumbas, né? Eram retirados para colocar-se em vasos chamados de vasos canópticos. Esses vasos em específicos, eles possuíam areia para manter esses órgãos, até que os seus cadáveres, né, quando renascessem, estivessem com seus órgãos conservados. Tanto é que a mumificação, ela deixa muito bem intacto algumas partes dos ossos, né, da ossada humana. Então, esse era um dos pontos que fazia com que a religião, politicamente, ela fosse bastante controlada por algumas sociedades. Você tinha que fazer aquilo se você quisesse ter o seu renascimento, né? Outra forma de administração que os gregos buscaram em outras sociedades foi a maneira com que os egípcios colocavam os seus diques ou bacias sobre o rio Nilo, para que quando houvesse a escassez no rio Nilo, houvesse os períodos de mais seca, essas pessoas tivessem pequenas bacias e assim pudessem viver em comunidade da sua agricultura. Na Grécia também foi exercida essa função.
de fazer diques, rios, construções de outros tipos de irrigação. Na própria sociedade egípcia antiga, existia um sistema de irrigação, como se fosse encanamento, mas via por pedra. Esse via por pedra era um dos sistemas que irrigava essas pequenas sociedades dentro da sociedade egípcia. E assim como as sociedades egípcias, a construção da cidade, a Mesopotâmia, a construção da cidade, esse é o nome das obras do autor Gweldolyn Like. O Gweldolyn Like, ele busca falar sobre a Mesopotâmia em específico, que teve bastante influência para as sociedades gregas poderem se desenvolver-se com as suas maneiras culturais. Por exemplo, a escrita cuneiforme, que foi a primeira escrita com que os árabes buscaram fazer em lápidas de pedra bastante gigantesca, para que pudessem registrar aquilo que saía e aquilo que entrava, fazendo assim um controle de comércio, do transporte dessas civilizações, foi uma das maneiras encontradas pela sociedade egípcia, sociedade grega antiga, né? Entre outras, uma descoberta de várias outras coisas que iremos abordar no próximo vídeo, falando sobre ciência política das outras épocas, né, que virão logo à frente. Pois bem, o que podemos entender com esses autores, e fazer um pequeno fragmento, é que a sociedade grega antiga, ela era a mais desenvolvida e a que tinha influência de várias outras sociedades. No entanto, a Grécia se destaca e tem essa referência em outras sociedades porque ela foi a que conseguiu se desenvolver-se de maneira que as outras brutalmente ainda não tinham conseguido. Ainda viviam de maneiras um pouco desorganizadas. No entanto, a Grécia Antiga ela não pode ser considerada superior a todas as outras, porque sem a influência dos povos árabes da Mesopotâmia, dos ocidentais da China, entre tantos outros, e assim como os egípcios, a sociedade grega não haveria de ter politicamente e organizacionalmente desenvolvido essa política estrutural comunitária.